começando mais um episódio do Globo TechCast, que é o podcast de inovação, tecnologia e agilidade aqui da Globo. A gente traz as novidades da casa e do mercado para você. E hoje a gente está fazendo o segundo episódio especial da série da SET Expo 2023. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, volta um episódio. No primeiro episódio a gente explica o que é a SET e o que é a SET Expo para você. Jorjão, meu querido, host presencial hoje, como é que estamos aí? E aí, Vanessa, tudo bem? Essa dobradinha é de sucesso, né, Vanessinha? Estamos aqui de novo. Parceiro, né? Que a gente tem que cortar um dobrado para fazer dobradinha com esse homem. Que nada. Toda hora esse homem tá aí fazendo com todo mundo. Cadê eu? Dessa vez consegui, Eu fico aqui só nos bastidores. Quem tem que brilhar são vocês. Mas vamos... É ilustre. Não é? A gente tem mais presenças ilustres hoje. É isso, cara. Hoje aqui a casa tá cheia, só gente fera aqui hoje. Gente fina, elegante, sinceríssimos. Isso é importante. Esse episódio vai ser divertido, hein? Porque Fabiano Gomes está aqui. E aí, Fabiano? Tudo bem, Fabiano? Fala aí, pessoal. Tudo bom? Já virei sócio aqui já. Mas cara, a casa é sua. Aliás, a casa é sua, né? Eu vou manter o protocolo, fazer uma autodescrição aqui, né? Homem pardo, cabelo preto, alguns branquinhos nascendo, camisa preta aqui de programas Clouds e EIOps, representando aqui o time. E vamos para mais um aí, vai ser divertido. É sempre um prazer estar aqui, por isso eu sempre volto. É isso aí, pô. E aí, Arouca, como é que tá? Tudo bem? Arouca também, né? É da casa já. Já tô quase sócio também, né? Não isso, quanto o Fabiano. Não, tu tá mais que eu, não, cara. O Arouca faz parte do time aí de hosts aí. Quem acompanha o Globo TechCast sabe que ele tá sempre aí com a gente aí na trilha do Google Cloud e outras ações aí internas nossas. Volta e meia tô por aqui. Vou fazer minha autodescrição também. Sou um cara branco, calvo, né? Poucos. Você tem cabelo branco, você fala, tem mais do que aparenta, né? Mas tudo bem. Então, branco, calvo, tô com a camiseta de Revoinfra, uma das squads aqui de infraestrutura. Estamos aí para mais uma. É isso aí. Cara, e com grande prazer, eu recebo aqui o Marcelo Guerra. Marcelo Guerra, ele gravou um dos primeiros episódios num estúdio anterior que a gente tinha, assim que a gente começou com o piloto, ele foi um dos convidados. Marcelo Guerra, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer recebê-lo. Fique à vontade aí. Obrigado pelo convite, muito bom, muito bom. A evolução do estúdio é impressionante, né? Aquele primeiro, lembro claramente, assim, super pequenininho, apertado e tal, mas o conteúdo foi bom, né? Isso que importa. E é isso, um prazer estar aqui, fazendo também minha autodescrição, né? Sou homem branco, cabelos pretos já ficando grisalhos também. Estou com a camisa verde aqui. E é isso, vamos lá ver o que a gente tem de tema interessante hoje para falar sobre cloud. É isso aí, pessoal. Então vou fazer a minha autodescrição aqui. Sou um homem branco, cabelos claros, olhos claros. Estou com uma camisa verde, estou num fundo aqui do Globo TechCast aqui em azul. Muito bonito aqui, por sinal. Pessoal, é isso aí. Vanessa, quer fazer a sua autodescrição também? Ô, brother, você acaba comigo. Lembra que eu já tenho autodescrição até de Chewbacca aqui, hein? Pra quem não tá sabendo, volte a alguns episódios, porque até de Chewbacca eu já vim pra esse podcast. Isso é verdade. Mas mulher branca, estatura mediana, cabelos e olhos castanhos, cabelos um pouco abaixo dos ombros, com blusa gola alta preta e óculos de grau amarelo. É impressionante a autodescrição quando a mulher faz a autodescrição do homem. Reparou? Não, eu tô com a camisa aqui verde, tá tudo bem? Ela, camisa, gola alta. Óculos combinando. Mas você repara o seguinte, nós, como temos, pelo menos Guerra, a gente tem pouca coisa na altura, no calvo, você economiza também nessa autodescrição. Só calvo. Calvo, né? Só calvo aí, ela entrar em detalhes, né? Cabelos longos, na altura do pescoço. Mas detalhe, né? Que tá, né? Isso aí, pessoal. Então, como a gente está agora na segunda parte aí da SET Expo 2023, a gente está trazendo aqui 3 temas super importantes que foram falados lá no evento, né? Então, vou começar aqui com o Marcelo Guerra. Marcelo, o tema lá que você abordou lá, depois pode até explicar melhor para a gente aqui, streaming, otimizando a distribuição de conteúdo. Fala um pouquinho como é que foi o evento, qual foi a sua participação lá, o que o mercado tá aquecido. Explica para a gente aí um pouquinho. Legal, vamos lá. Bom, a SET, para quem não conhece, a SET Expo é o maior evento hoje
mídia, né, de broadcast, streaming em geral do Brasil. E é um evento que, além da parte de exposições, né, fabricantes, enfim, soluções, ele tem uma parte de palestras muito boa também. Então, esse ano eu fui convidado, quase todo ano eu participo lá também, esse ano eu participei mais uma vez, para falar um pouco sobre isso, né, sobre o mercado de streaming, quais são os desafios. Né, e acho que é muito importante a gente ter esse tipo de abordagem no Brasil, porque a gente não tem eventos desse nível de qualidade hoje no Brasil para falar especificamente sobre streaming. Né? Streaming é muito novo ainda também para o Brasil. E lá na SET a gente falou bastante sobre os desafios que a gente tem no Brasil para ter uma plataforma de streaming funcionando, né? E aí você pode entender esses desafios desde a empresa pequena. Quem quer começar agora, né? Como é que você começa no streaming, né? Quais são os maiores desafios até empresas grandes como a Globo? O pessoal pensa, a Globo não tem desafio, não. Tem desafio pra caramba, né? Entregar streaming num volume que a gente entrega é muito complicado. E isso passa por tua capacidade de entrega, passa por combate à pirataria, né? Você ter segurança na tua transmissão. E no caso da Globo específico, passa até por como você capta isso, né? Qual é a qualidade que você vai entregar para o usuário, né? Como é que você vai adaptar a múltiplos dispositivos. Então, você tem um parque de coisas enorme, assim, de dispositivos. Você tem telefone, você tem TVs de marcas variadas, cada uma funcionando de um jeito diferente. Né? Você tem tablets, tem computador, então isso é um desafio. Isso é tipo um caos para quem trabalha, né? TV é um desafio à parte, né? Porque às vezes as TVs do mesmo fabricante, do mesmo ano, com versões de software diferentes, se comportam de formas diferentes. Exato. Então a gente tem um desafio enorme. Nós temos, para quem não sabe, nós temos um laboratório, né? Com talvez umas 50 TVs, que são as TVs mais populares no Brasil, para a gente conseguir testar de verdade assim, como é que o usuário vai ter aquela experiência em casa. Né? E assim, é uma amostra bem significativa. Como você falou, é um parque de diversão e um desafio enorme. Né? E acho que esse é o ponto. Assim, a gente tem um desafio maior, acho que no Brasil hoje, é de escala. Né? A internet no Brasil está crescendo muito, então você já tem, por exemplo, em grandes cidades, uma banda média muito alta. Né? A banda do usuário em casa já é alta o suficiente para uma transmissão 4K com qualidade. Não é à toa que a Globo começou a fazer streaming live 4K, por exemplo. Né? Então a gente teve Copa do Mundo, teve o Rock in Rio, teve o The Town agora, todos eles transmitidos ao vivo em 4K. Então isso acontece, isso é viabilizado porque a internet no Brasil está crescendo muito, está tendo uma banda maior. Né? Mas, por outro lado, você tem que atender também aquele Brasil mais profundo, né? Onde você tem uma internet com uma qualidade pior, você tem usuários com dispositivos mais limitados. Então, ao mesmo tempo que você quer avançar, quer ser super inovador, quer botar uma qualidade maravilhosa ali, você não pode esquecer talvez, até a grande maioria da população que não tem aquela qualidade toda, não tem aquela capacidade de receber esse conteúdo. Então, esse é um desafio gigantesco. Como a gente chegar no Brasil profundo com qualidade, uma qualidade aceitável, boa para a pessoa também. Então, muitas vezes você se vê nessa tomada de decisão assim, não, eu quero fazer uma coisa inovadora, super legal, quero botar 4K com Dolby Atmos, com um monte de coisa, mas o cara que vai assistir no celular lá no 3G, lá no interior, tem que ver também. Então, acho que isso foi um tema muito abordado lá, né, na SET. Outro tema que a gente falou muito, e acho que é um tema muito quente agora no Brasil, são os canais FAST. Eu não sei, aparentemente, provavelmente muita gente não tem familiaridade com essa sigla, né? FAST é uma sigla, que é Free Advertisement, alguma coisa, enfim. O que é a ideia do FAST? Né? No passado você só tinha a TV ao vivo, né? O broadcast. E aí surgiram as plataformas de streaming com VOD, né? Que você vai lá e escolhe o que você quer ver na hora. Né? E daqui a pouco você começou a ter uma biblioteca de VOD, né? Uma quantidade de vídeos para você escolher para assistir gigantesca. E aí começou a ficar difícil da pessoa encontrar o que ela queria assistir, porque tem tanta opção que ficou difícil. E aí nasceu o canal FAST, que nada mais é do que pegar os vídeos que estão gravados e colocá-los no formato linear, como se fosse uma programação de televisão. Então você transmite aqueles vídeos que você já tem num formato linear e você cria canais temáticos com isso. Então eu posso criar um canal temático de receita com um monte de vídeo na Maria Braga, por exemplo. Eu posso criar um canal temático de novelas, ou de qualquer coisa. Nos Estados Unidos, então, tem mais de 3 mil canais FAST. Mas entre uma programação e outra, um vídeo ou outro, existe propaganda também, igual TV? Isso então existe. Né? O canal FAST, quando ele começou, não tinha propaganda. E hoje você tem realmente inserção de propaganda igual TV. Então, inclusive, a propaganda é um capítulo à parte. Porque como a gente está no ambiente da internet, você tem a propaganda com o comportamento da internet. Isso tanto para o FAST, quanto para o VOD, quanto para o ao vivo. Então, a propaganda ela é direcionada para você. Você já percebeu que às vezes
Você fala alguma coisa numa plataforma de mídia social, seu celular está aqui em cima da mesa. Quero comprar a roupa tal. Você pega aqui, né? Tá a roupa tal passando ali. Vai passando ali, exatamente. Isso é uma propaganda direcionada, porque, enfim, eu ouvi o que você falou, a palavra-chave, conseguiu casar. E o comercial no streaming, ele segue a mesma linha. Entendi. Né? Então, o comercial para você pode às vezes estar assistindo um vídeo em que você é um estudante, você vai receber um comercial de uma conta de um banco para estudante, focado em estudante. No canal Fast acontece isso. Também, isso se chama DAI, que é Dynamic Ad Insertion, no stream e no Fast. E, de repente, um executivo que está assistindo o mesmo vídeo na mesma hora, naquele momento ele recebeu um comercial do mesmo banco, só que com uma conta premium. Então você consegue direcionar através de... Claro, a gente não sabe quem é a pessoa, né, porque tem toda uma questão de proteção de dados, de legislação em cima, mas a gente consegue classificar os grupos de pessoas em clusters, né? Então, faixa etária, sexo, região. Então, com essa classificação, você consegue vender a propaganda direcionada para os anunciantes. Então, isso é bem legal. A chance de você atingir o público que você quer é muito maior, né? Tem gente que não gosta, a gente reclama assim, fala, poxa, mas eu falei, o celular ouviu, eu recebi uma propaganda. Eu falo, pô, que legal. Eu prefiro receber uma propaganda de uma coisa que eu estou interessado. Só tem uma observação nesse caso, é quando, por exemplo, sei lá, minha esposa me manda um link de alguma coisa que ela quer. Aí acontece comigo direto isso. O algoritmo não é tão inteligente ainda. Eu cliquei aqui, mas não foi eu que queria comprar. Mas aí, só voltando rapidamente aos canais Fast, né? Então, tem comercial dessa forma e chegou um momento que ficou tanto canal VOD que começou a nascer o canal Fast, que é a segmentação, né? Então você cria ali um canal dos Estados Unidos, se você quiser um canal de TV para cachorro jogando bolinha, tem. É um canal Fast só de vídeo de cachorro jogando bolinha. Então você começou a ter isso e isso viabiliza também você monetizar teu conteúdo mais antigo. Porque você pega conteúdo que estava guardado. Né? Um exemplo, sei lá, novelas antigas, programas antigos da Globo. Você pode criar canais só com esse tipo de conteúdo. Então também é um novo canal de monetização que as empresas têm para gerar dinheiro em cima de conteúdo que estava ali parado. Agora, uma pergunta mesmo, que eu, assim, de leigo mesmo. Eu consigo medir a audiência desses canais? Claro, tem que medir, né? De maneira muito mais fácil do que era no broadcast convencional, né? Porque você passa a ter a outra ponta conectada, né? Você está na internet. Né? Você está logado, autenticado. Então, da mesma forma que o comercial vai direcionado para a pessoa a partir do seu login, do seu perfil, você também consegue identificar quantas pessoas de 45 anos estão assistindo aquele programa, em qual horário, quantas donas de casa estão com a TV ligada na hora da Ana Maria Braga, enfim. E aí você começa a direcionar o seu advertising e o seu conteúdo em função dessas pessoas que estão logadas. Ou seja, teoricamente mais fácil do que era no broadcast convencional, onde você era obrigado a assistir todos os comerciais. E aí existia um trabalho do comercial para te atrair, né? Às vezes o comercial ele não era para você, mas era legal de ver. Mas era legal de ver. Tipo, quem não lembra da Tartaruguinha da Brahma ou do Meu Primeiro Sutiã, aí começa a depor a idade, né? Caraca, negócio melhor não falar dos comerciais mais antigos, senão vai depor a idade aqui. Não passa dos 80 não, por favor. Mas melhor não ir muito para trás, né? Mas o que eu digo é isso, você passa a ter um perfil mapeado por pessoas e esses dados são super ricos. E você não só mede o comercial, mas você consegue medir momentos que a pessoa entrou e saiu, por exemplo. Então, se a pessoa deu comercial, a pessoa parou, quanto que ela assistiu, de repente você consegue tirar uma métrica de que tem determinados comerciais que estão fazendo a gente perder audiência, por exemplo. Porque tá chato, tá longo, qualquer coisa assim. Então, você tem muita riqueza nessas métricas. Show. Então, é muito bom isso, né, cara? Fabiano Gomes foi lá no evento, passeou bastante, viu um monte de novidade e também falou um pouquinho sobre FinOps, né? FinOps pode fazer a diferença na sua estratégia da nuvem. É legal que eu participo desse evento, acho que desde que eu comecei a trabalhar com TV... Não falou. Entrega o tempo de casa, vai. Vai lá. Alguns 2 anos aí. Não. Alguns 2 anos, vários 2 anos aí. Vai vamos multiplicando. A primeira vez que eu fui nesse evento foi em 2000, né? Mas esse ano foi diferente para mim, porque foi a primeira vez que eu fui convidado para palestrar. Eu sempre ia como plenária, né? Sempre como plateia ali.
Teve aquele friozinho na barriga? Dá, né? Sempre dá, né? Dá, Apesar de eu ter... eu gosto do microfone, falo e tudo, mas sempre dá aquele friozinho na barriga. E eu fui muito precetado ali a não deixar acontecer algo que eu via muito como plenário enquanto eu sentava na plateia, né? Quem nunca viu aquele cara que finge que tá atendendo o celular e sai pela porta, né? Peraí, já tô indo aí e tal. Não tá nada, ele tá saindo porque a palestra tá muito chata, entendeu? Eu tava muito preocupado em fazer um negócio legal que também não deixasse o cara da fileira 2 dormir, né? Então, tanto que o meu bom dia foi um bom dia mais forte. Deu um bom dia, eu falei, tá dormindo aí, né, amigo? Aí eu já dei uma quebrada ali no cara e tal, e comecei. Sim. Então, primeiro de tudo foi isso. O legal, o bacana da experiência foi a primeira vez como convidado para palestrar. O segundo ponto foi que a gente estava levando um tema disruptivo para o que é o evento propriamente dito, mas talvez no momento mais pertinente do mercado de mídias de uma maneira geral, onde o mercado aponta para os projetos e os sistemas de mídias apontem muito mais para o mercado IT, né? O mercado o antigo TI, você deixa de ter latas propriamente ditas para tratar de vídeo linear e passa a tratar com servidores, sistemas e já indo para um próximo step que é migrando esses ambientes para cloud. E aí FinOps, né? E já faço um chamado aqui. Temos um podcast de FinOps, depois procurem, por favor, nas plataformas aí. Tem um só falando sobre como a Globo estruturou FinOps e a gente vem numa pegada muito forte, né? E nesse podcast de FinOps a gente explica aqui que FinOps é uma cultura, né? Não é uma equipe específica ou uma ação específica, mas é uma cultura que a gente divide e permeia por empresas à base de education, à base de várias frentes. E nessa camada de education, a gente queria levar para o mercado de mídias a visão de como você trata a cloud quando o boleto chega para pagar. E como você trata de cloud, você está efetivamente sendo eficiente nos seus sistemas rodando na cloud? Agora, uma pergunta básica. Você paga pelo que você usa ou você paga pelo que você aloca? Você não paga pelo que você usa, você paga pelo que você aloca. E o boleto sobe rápido. Né? E o boleto sobe numa velocidade impressionante. Né? E aí, e como eu disse, o segundo desafio era levar a informação numa linha de education para as pessoas ali, onde a gente sabia que... E sempre a gente faz uma palestra, a gente tem que se preocupar com quem é a plenária, quem está do outro lado, né? A gente sabia que, teoricamente, ali, 80% do evento não tinha um preparo, não tinha uma maturidade, não queria dizer preparo, mas... Ainda não é muito cloud native. Isso, não tinha uma maturidade de cloud, de nuvem, de sistemas em nuvem. Ou seja, esse cara vai pegar o sistema do jeito que está e migrar para a nuvem. E a gente levou numa outra pegada. Mas aí qual foi a preocupação? A preocupação primeiro foi... a gente era, obviamente, levar o case da Globo como um exemplo, né? Como um exemplo ali bem sucedido, e é um exemplo bem sucedido, tanto que fomos premiados agora recentemente pelo Google, né? Como um dos principais clientes ali no mercado de melhor cliente em mídia e entretenimento. Somos referência agora. Exatamente. Né? E além de levar o case, a gente tinha que ter uma janela no meio entre o case, né, até abordar FinOps, no que é o conceito de FinOps. E aí a gente levou o Thiago, né, do Google. Acho que alguém ia falar alguma coisa. Alguém? Vanessa, quer? É que você chegou no momento que eu tô aqui. Fala sobre isso, pelo amor de Deus, que tem uma galera que não tá manjando de FinOps, porque FinOps não é uma ferramenta específica. Né? É um Exato. modelo de gestão. É um conceito, mais relacionado né? ali com DevOps, mais finanças para cloud. Dá um cheirinho desse rolê pra galera. FinOps, até na Globo a gente evolui um pouco mais isso, tá? A gente chama de DevFinOps, que é um merge entre desenvolvimento, desenvolvimento, finanças e operações, né? Na prática, você tem ali um merge técnico
e financeiro, ou seja, você faz com que os times financeiro e técnico trabalhem em conjunto em prol de eficiência e de redução de custos no que você tem de workload migrando na cloud, funcionando na cloud. Né? Então, FinOps, basicamente isso. Só que assim, de novo, não é um time, não é uma ferramenta. FinOps é uma cultura. A partir do momento em que você consegue ter esse conceito de desenvolvimento, finanças e operações distribuídos entre os clientes para que essa responsabilidade seja permeada, você passa a ter isso fluindo de uma maneira orgânica e que dá resultados muito impressionantes para o valor da empresa, então, para uma entrega de valor na empresa. Então, se você conseguir, se você ter um time e ele entender essa cultura de FinOps, entender todas as metodologias e implementar, gera-se até um sistema para que isso seja automatizado. Sim. Gera para que você possa ter ferramentas que o mercado provavelmente já está lançando. Sim. Ferramentas para isso, mas então precisa dar um passo atrás e entender a metodologia para poder fazer da maneira correta, é isso? Exato, exato. E aí a gente levou... Qual foi a estratégia, né, da palestra? A gente levou uma primeira parte onde a gente explicava a estratégia da empresa, da Globo, em migrar para a nuvem, o conceito que a gente estabeleceu de foundation, né, para estruturar os workloads na cloud e falar sobre o conceito de cloud de uma maneira geral, assim, como a empresa levou a estratégia de migrar para a cloud tão a sério a ponto de estruturar de uma forma que assim, vai ser eficiente da forma que foi desenhada. E aí, nosso amigo Arouca apresentou essa primeira parte, né? E aí, se quiser complementar, Arouca. Mas eu vou dar o panorama geral aqui. E aí, eventualmente ele vai chegar ali. Isso. E aí a gente trouxe o Thiago Azevedo, do Google, o cara meio que o papa de FinOps ali dentro do Google, e o propósito dele ali era levar o conceito FinOps e explicar quais são as interferências que acontecem na empresa a partir do conceito. E aí ele explicou isso, tomando como base o framework ali de FinOps. E aí depois eu entrei falando sobre o case Globo, ou seja, a partir daquele foundation que foi explicado pelo Arouca, a partir do conceito que foi explicado pelo Thiago, como foi o case da Globo e quais ferramentas e quais processos a gente desenvolveu dentro daquele framework de FinOps a partir da nossa jornada que começou em 2021 e ainda a gente saiu do engateando em 2021 e hoje em alguns temas a gente já corre, né? Porque dentro do framework FinOps a gente mede assim, né? Engateando, andando e correndo. A gente saiu de alguns temas engateando e hoje alguns a gente já está correndo, outros a gente já está andando e agora a gente começa a engatinhar com levar isso para o mercado de uma maneira mais efetiva, inclusive com ferramenta, monetizando isso. Mas, de novo, faço o convite aqui para quem quiser ouvir o podcast, o Globo TechCast, sobre FinOps especificamente, que ficou bem legal e tá rodando aí. Vamos pro próximo. Aí, pegando esse gancho aí, Marcos Arouca, falando também lá na 7 sobre Foundation, né, Marcos? Sim. Fala um pouquinho aí pra gente aí. Eu vou complementar até porque a gente fez A gente foi pro palco junto, né? A dobradinha. Foi a dobradinha. Legal. E foi legal realmente porque é um desafio, né? Como a gente tem falado aqui. O palco da 7, tradicionalmente, né? Aliás, é um modelo, ao longo dos anos era muito tradicional, né? Agora a gente vê que vem mais essa parte de streaming, a gente começa a falar de conceito de cloud, a gente começa a falar de eficiência em cloud. Então, assim, a gente foi até discutindo, né, para falar como é que vai apresentar, o quanto vai ser disruptivo, porque vai chegar lá, pegar de coisas simples, né? Fabiano falou aqui, cantou aqui há 23 anos de feira, né? Falar assim, até antigamente até o modo de se vestir era um pouco diferente. Eu ia falar sobre isso, cara. Eu reparei esse ano. Verdade. Vê claramente isso. Verdade. Desculpa, pode continuar. Não, vou falar. Eu reparei isso na feira esse ano. Esse ano pela primeira vez. Tá? Já tinha reparado isso na NAB em Las Vegas, que é o equivalente muito maior americano que acontece em abril. E aí eu voltei de Las Vegas com essa impressão de que o público estava se vestindo de uma forma diferente. Já lá já mais casual, né? Mais casual, né? Assim, é isso, né? T-shirt, calça jeans e tal, e tranquilo. E na 7 você tinha um público de terno, assim, era um perfil diferente. Né? Era. Esse ano você ainda via esse pessoal,
ouso dizer que talvez tivesse assim, um pouquinho mais de 50% até, mas você via uma quantidade enorme de pessoas que você olhava assim, aquele cara é de tecnologia e tal, tá, já entende um pouco de cloud, então é um perfil de público que está mudando. A gente viu isso acontecer. Mas é que a tecnologia em si está mudando. Eu já fui em muitos eventos lá fora de tecnologia, palestras, e esse era o perfil. Você não via pessoas de, por exemplo, terno e gravata. E na SET é uma mídia, é um mercado diferente. Sim. E ele está mudando porque a gente está juntando. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui, que a gente mostra ali, tanto nossas próprias live production, quando a gente fala que ganhou o Google Awards, o Customer Awards, né? Customer Awards. É que quando a gente fala que ganhou quando a gente fala fala dessa parte da mídia, né? A gente está movendo para esse lado de cloud, tá? A gente pega tudo diferente. Então, quando a gente fala que ganhou, a gente fala, ó, foi Foundation, FinOps, parte de streaming, live production, tudo isso é porque a forma como a Globo está movendo para esse lado. E foi o ponto, a gente, vai ser disruptivo lá. Algumas empresas não porque porque está atrasado, nada disso, mas assim, ainda está encaminhando. Se for colocar o framework de FinOps lá, alguns estão engatinhando, a gente está correndo em vários pontos. E outros estão conhecendo ainda, né? Exatamente, é o engatinhar, andar e correr. Isso. Em alguns pontos a gente já está correndo. Eu particularmente, eu fiquei surpreso, porque é um evento de TV. Uhum. O que a gente está levando lá? Cloud? O que a gente está levando? Temas de tecnologia? Essa aí, que assim, quando eu vi, né, o roteiro e tudo, eu falei, cara, a gente tá quebrando totalmente a regra. Entendeu? Levando esse tipo de... E assim... Tá mixando. Tá mixando. É isso que eu queria falar justamente na questão das pessoas que frequentavam os eventos de tecnologia. Tanto aqui que no Brasil não tem tantos, tem, mas não no nível de lá de fora, e o de lá de fora. E o de streaming e de mídia tá ficando igual, porque as pessoas que fazem tecnologia estão mixando com isso. Mixando. Tá na cultura, muda. Assim, eu tenho uma pergunta, eu acho que Vanessa também deve ter algumas perguntas aí para vocês. O que vocês esperam dos próximos eventos da SET? Essa migração realmente para falar mais de tecnologia ou continuar nesse mesmo ritmo de TV? Ou é uma evolução da TV? Tá chegando a TV 3.0 aí. Na verdade, veio quente já nessa SET. Você olhava para todos os stands, você via o TV tema 3.0 mistura tudo, né? Uhum. Ela é o streaming e o broadcast junto e misturado e você não sabe o que você está assistindo. Exatamente. É isso. O que vocês esperam aí? Fiquem à vontade para responder aí para os próximos eventos da SET. O que vocês esperam? É uma evolução? Eu acho que cada vez mais você vai ver essa evolução. Né? Não tem como. Né? Se não evoluir, fica para trás. Então não tem dúvida que ela vai evoluir, ela vai acompanhar a evolução do mercado. Não quer dizer que a TV, que a gente chama de TV linear, a antiga, acabou. Uhum. Mas ela vai ter que se modificar. Ela vai ter que mudar a sua forma de se mostrar, que aí é o TV 3.0, que a gente chama, que é um mix de tudo. Ela não vem mais sozinha, linear como vinha. Esse é o primeiro ponto. Outra é o próprio movimento de infraestrutura de broadcast muda também do que era linear para um ambiente mais IT. Todos os stands que eu passei dentro da feira, eu via, todos não, mas assim, aqueles tradicionais grandes, né, que sempre a gente via, sempre tinha um cara lá trazendo alguma infraestrutura num conceito cloud, não necessariamente pronto para estar na cloud com um conceito de foundation estabelecido, mas ele sempre trazia no discurso que estão prontos, né? Para quem está só ouvindo, eu estou fazendo aquele sinalzinho de aspas aqui com a mão, prontos para estar na cloud, mas o discurso mudou, especialmente dos grandes players, que eles sabem que precisam se movimentar para a cloud. E na minha parte da palestra, eu sou meio polêmico, então eu sempre falo, né, a gente mexe num vespeiro quando a gente fala em migrar para a cloud, porque a gente falava em... É bem complicado. É muito delicado, porque a gente está falando em grandes players que vendiam milhões de dólares em equipamentos para empresas tradicionais de TV, e agora ele vai passar a vender somente uma licença e olhe lá. Exatamente. Porque você não vende mais aquela lata de milhões de dólares.
Só que, ao mesmo tempo, o mercado de mídias ele acaba sendo dependente desses grandes players em mudanças, mas carece que o grande player lá mude estabeleça uma aplicação cloud native para poder você conseguir levar isso para uma cloud. E ele vai deixar de vender lata. Isso impacta então você está me dizendo que o data center acabou. O data center físico acabou. Você está me dizendo isso agora. O data center físico acabou. Não vai ter mais lata. A cloud é o data center de alguém, né? A cloud é o data center de alguém. Marcelo falou tudo. Alguém tem que estar lá mexendo com a máquina. Alguém tem que estar lá mexendo. A máquina existe em algum lugar. Isso é fato. Isso é o primeiro ponto. Segundo estrategicamente para as empresas, e aí chamo mais um aqui, tivemos um podcast de descomissionamento da data. Hoje eu tô um jabazeiro danado aqui. Jabá danado, tá vendo? Só consultar. Mas tem um outro, consultem, por favor, tem a história do descomissionamento do data center, que foi outro podcast. E essa pergunta a gente responde lá, que é o seguinte, não acabou. Estrategicamente para a empresa, ela pode escolher o que vai para a cloud e o que vai ficar on-premise. E o que permanece on-premise. Tem coisas que não valem a pena, né? Não vale a pena. No nosso caso, especificamente, vou dar o exemplo do streaming. O nosso, por exemplo, storage central, onde ficam todos os vídeos que alimentam todos os streamings da Globo, ele não está na nuvem. Ele está no data center físico aqui no Rio de Janeiro. Porque, para eu levar isso para a nuvem, o preço da transferência por gigabyte que eu iria pagar seria estupidamente alto. É absurdo. Então, para o modelo de negócio, é muito melhor esse ser um storage físico mesmo, um HD gigante lá num data center aqui em Jacarepaguá. Entendeu? Então, aí sim, ele pode alimentar outros data centers ao redor do Brasil, né? A nossa CDN tem mais de 200 pontos no Brasil, aí copia, mídia, enfim, mas é físico, esse é físico, né? Então, o modelo da empresa valeu. Vale, para a nossa escala vale. Né? Acho que uma coisa muito interessante também da migração para a nuvem é que já é um passo além que a gente está começando a ver agora, é que hoje quando eu vou conversar com um vendor, por exemplo, ele fala, não, minha solução é cloud native. Eu pergunto, qual cloud? Porque, por exemplo, a gente trabalha com Google. Se ele tem uma solução na Amazon, pode ser que fique caro eu transferir dados de uma cloud para outra. Então, eu começo a ter aí a gente começa a falar com os fabricantes, mas você não quer também fazer essa versão faz duas cloud native, faz uma outra. Pode ser que fique caro, pode ser que tecnicamente não fique uma boa solução. Então, é mais um ponto hoje, quando a gente vai comprar uma solução de alguém, ou um software as a service, qualquer coisa, que a gente avalia, assim, qual é a cloud que você está usando? Porque dependendo do volume, isso em streaming é muito crítico, tá? Porque streaming trabalha com um volume de transferência de dados muito grande, né? Mídia, vídeo, né? Você imagina um vídeo 4K rodando no streaming, é bastante dado. No volume que a gente tem, isso pode escalar para milhões de dólares num mês fácil. Então, se eu não tenho um controle muito rígido, FinOps, né? Olhando esse lado de FinOps sobre isso, eu chego nesse limite de falar ao fabricante, amigo, eu adorei essa solução, mas como você está numa nuvem diferente da que eu trabalho, inviabilizou. E aí, veja um exemplo aqui agora de uma área cliente, usuária, preocupado com o conceito de FinOps. Veja, quando ele olha para uma nova solução, ele já se preocupa assim, amigo, qual a cloud que você está? Isso vai ser mais barato ou mais caro para mim enquanto aplicação? Mas qual é importante isso? O education. Education, exatamente. E aí são passos como esse, como foi a nossa palestra lá na SET, que são passos para poder quebrar uma barreira e passar para a próxima fase do game, né? Andar cinco posições no tabuleiro ali, né? Para levar o conceito na cabeça das pessoas. Então, muitos saíram dali depois e... primeiro de tudo, o mais importante ninguém levantou para atender o celular. Ótimo. Ninguém dormiu? Não, porque eu já dei um bom dia com essa voz aqui, o amigo já deu, né? Tem um cara na fileira que deu um salto ali. Eu tava lá na décima falar que tinha um cara da frente ali que tava meio... Você assustou. Eu tava lá na 10ª fileira, eu tomei um susto. Bom dia. Eu dei um bom dia, todo mundo deu um salto. Mas ninguém levantou. Mas levaram o conceito. E muita gente saiu de lá e falou, pô, cara, vocês trouxeram de uma forma que não tinha como não entender. Isso é muito importante. Eu acho que foi legal justamente isso. A gente alinhou justamente... falar como é que foi migração, o que a gente usa de cloud, como é que a gente fez o modelo, aplicou a cultura e botou o case. E nessa ordem, ficou até melhor para... Ficou didático, né? Sim. A ideia era ser... Foi aquilo que a gente falou. É um público que está caminhando para esse modelo. Se a gente entrar, vamos falar aqui sobre foundation nu e cru, o que a gente usa tecniquez na veia. Aí vai ter provavelmente até o cara que vai estar dormindo, vou atender uma ligação, porque
não era ideia, não era essa. Ideia. Era fazer mesmo uma cultura e mostrar como é que a gente fez. Assim, eu fiquei assustado agora, porque assim, ele falou em 4K. Quanto que gera lá de dados e tudo. Pois a gente aqui, o estúdio, grava em Full HD. Um episódio de 50 minutos é 20 ou 30 GB. Bota umas 8 vezes mais aí. Olha só quanto, cara. Imagina. Não, isso, em 4K. A área que 4K a gente já fez teste de 8K, né? 8K. Não, tô falando em 4 ainda. Né? Porque o mercado imagina de 8. A gente tem episódio no Globoplay em 8K já. Aí. Deve Olha mais. quanto de dados está ali, gente, tramitando ali, mas no on-premise. Não, cloud não. Mas, bom, então daqui a pouco você está com um data center gigante. Mas só lembrando que... E acho que a gente falou isso também, aproveitando o jabá de Fabiano, a gente falou isso a nossa cloud on-premise é um modelo de cloud. Uhum. O que a gente tem... É uma cloud própria. Sim, é uma cloud nossa. O modelo que está aplicado ali, com zona... Aí que eu vou falar aqui, quem trabalha com cloud vai entender. Zona, região, máquina virtual... Tudo igual, vou adquirir um filer, um storage, é a mesma coisa. Agora, não se iludam, tá? Na feira também eu vi fornecedores, obviamente não vou citar nome aqui, mas eu vi fornecedores falando, não, nós estamos preparados para cloud, mas nós trabalhamos somente com cloud privada. E na prática era uma lata que o cara vendia. É privada dele. Dele. É a privada Deixa dele. dentro de quarto. Então na prática ele tá levando equipamentos dele com o rótulo dele na frente para botar dentro do seu ambiente. É uma cloud, mas ela é privada, ela é só sua. É por questões de segurança. Totalmente isolada. Totalmente isolada. Eu acho que um outro ponto legal da gente citar também é que, mais uma vez com a ótica aqui do streaming, né, que é a minha área. Então, a cloud ela habilitou novos modelos também. E que para a gente fazer isso com latas em data center ia ser praticamente inviável. Vou te dar um exemplo. Quando você pega um vídeo, por exemplo, uma novela, sai um capítulo de novela pronto lá dos estúdios Globo, né? Essa novela ela entra na nossa plataforma de vídeos para ser encodada. Então ela vai para o encoder de vídeo. Porque a gente tem que pegar aquela novela que vem em 4K, por exemplo, tem que gerar uma versão HD, uma versão em várias resoluções diferentes e bitrates diferentes, aí já entrando bastante no técnico, né? Para que você possa consumir em qualquer device. Porque não adianta eu pegar um 4K 20 megabits por segundo e tentar entupir no teu 3G que não vai funcionar. Não vai funcionar. Ou numa região mais longe. Então a gente tem, por exemplo, uma novela em 4K, cada capítulo dela geralmente geram em torno de 16 versões diferentes de vídeo. 16 versões do mesmo vídeo, né? Na verdade, em bitrates e qualidades diferentes. Para eu fazer isso on-premises, no data center, eu tinha uma quantidade delimitada de máquinas, né? Em que uma hora, por exemplo, num pico de produção em que chega jornalismo, chega trecho de, sei lá, entrevista de alguma coisa, chega esporte, chega um jogo de futebol, chega capítulo de novela, aquilo entupia a capacidade. E aí você botava mais dinheiro, dimensionava pelo pico, né? E aí você gera outro problema. Ou você faz uma fila. E aí você diz para o jornalista que a notícia quentinha que ele botou ali vai ter que ficar 5 minutos esperando na fila. Morreu o Papa e vai esperar 5 minutos na fila. Seu vídeo está aguardando, né, no status lá para ser processado. Cara, isso é inviável. Né? No modelo cloud, hoje, o que acontece? A gente sobe máquinas virtuais em modelo spot de forma ilimitada. Então não tem fila. E mais do que isso, você pega um vídeo 4K, que se ele for processado de forma linear, por exemplo, demoraria 6 vezes tempo real, então a gente está falando de um vídeo de 1 hora, demoraria 6 horas para ser processado, um vídeo 4K. Você picota esse vídeo em milhares de pedaços de 5 segundos e sobe milhares de encoders em paralelo, processando cada um 5 segundos. E depois, no final, você junta todos eles de novo. Então você encoda um vídeo 4K desses de 1 hora em 10 minutos no máximo. Então, é um paradigma, porque não importa mais o tamanho do vídeo, o tempo de encode pode ser fixo, porque eu escalo a quantidade de máquinas spot na nuvem ao infinito. Então, não tem fila para os produtos e não demora para encodar. Então, além de ser mais barato, é mais rápido e muito melhor para os produtos. Então, assim, é uma quebra de paradigma total que era impossível a gente fazer isso no data center. Sim. É bem difícil. Você vê que a gente fica falando de cultura e tal. A área que o Guerra atua, eu acho que ela deve ser a mais complicada. Porque você atua no envio... Cada um tem as suas. Não, eu digo da questão de uso de recursos. Para enviar e para produzir. Porque você tem que pegar esse material que você falou. Tem que pegar e encodar ele. Sim.
Então, nas duas pontas, você tem que ficar preocupado. Tem que gastar muito aqui para trazer. Para subir na cloud não tem custo, né? Isso é interessante. Assim, a entrada de dados na cloud ela não tem custo, mas a saída tem. Sim. E essa que a gente tem que ficar bem atento. Essa saída mesmo que eu tô falando. E a produção, como você falou. Vou encodar essa aqui. São 16 tipos. Exato. Tem que ter a cultura do FinOps. E até complementando o que ele falou, até para a galera mais leiga, caso esteja ouvindo, quando você dá um play lá no Globoplay e seu vídeo começa embaçado, ele está embaçado porque o app está exatamente procurando qual o bitrate correto, qual é a resolução correta do seu vídeo para o dispositivo que você está usando. Acontece tanta coisa quando você aperta o play. Tanta coisa, assim. A gente vê qual é a tua velocidade de internet, qual é a capacidade do seu dispositivo, quanto de memória livre ele tem, qual é o processador que ele está usando, para definir qual qualidade de vídeo você vai receber, qual o tamanho da tela. Questão de segundo, né? Milissegundos. E aí eu acho maneiro porque é o momento que quando ligo, eu já sei o que está acontecendo. Deu aquela oferizadazinha, daqui a pouco. Opa, e aí, se você estiver assistindo, e aí, sei lá, o teu filho ligou um videogame ali e começou a entupir tua internet. A cada 5 segundos, mais ou menos, o teu player está checando a qualidade. Se ele identificar que está faltando banda, ele começa a descer a qualidade para que você continue assistindo. Porque está faltando banda de internet. Entendeu? Foco na experiência do cliente. Acho que todo mundo já passou por isso. Né? Você está assistindo um vídeo, de repente ficou com a qualidade pior, daqui a pouco melhorou. A internet é um meio não controlado. Né? Quem nunca escutou assim? Claro, quem tem filho ou sobrinho, enfim. Pai, a imagem tá ruim, pai, a internet. Antigamente a imagem estava tinha que subir na antena, né? Regular. Obrigada, na antena. Vanessinha, você tá quietinha aí? Tem alguma pergunta aqui para os nossos convidados aqui? O papo tá quente. Cara, é que algumas coisas que eu ia perguntar, sabidamente um foi passando a bola para o outro, que era muito amarração em relação a FinOps com o streaming ali, né? E tem um jabazinho só para falar ali de Fast, que a gente tem 2 canais Fast em casa, né? Para esporte e para culinária, receitas e o GE. Só para a gente não esquecer, né, gente? Porque a gente tem canal Fast também. Que aqui na Globo a gente é assim. Tudo que tem, a gente tem também. Se Deus quiser, teremos mais. No caso, que a gente que faz primeiro. Muito em breve. Vanessa, imagina o Globotech Cash Fest. Meu Menina, Deus do céu. Não brinca com o meu sentimento, pelo amor de Deus. Aí, realmente, eu vou querer ficar só aqui. Só aqui, entendeu? Isso aí. Essa é a nossa casinha, né, Jorge? É mesmo. É isso aí, pessoal. Eu acho que a gente conseguiu dar um overview de tudo que aconteceu aqui na 7. E curtam, compartilhem. Ô Guerra, faz aí a sua despedida aí. Muito obrigado pela sua presença novamente. Isso aí. Obrigado, pessoal, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui, né? A gente tem, como eu estava falando, assim, eu trabalho lá então com a área de streaming, né? Plataforma de vídeos que alimenta todos os produtos Globo hoje na internet. Então, a gente faz todo o streaming, live, VOD, tudo que você dá play, é a gente que entrega. Então, muito obrigado. Espero voltar mais vezes. Hein? Isso aí. Então, fica aqui o meu convite aqui, ô Guerra. Trazer mais temas aí sobre o streaming. Vamos trazer aí pra galera poder compartilhar, entender mais um pouquinho aí. Fica à vontade aqui, a casa é sua. Muito bom, obrigado. Fabiano. E aí, Fabiano? Diga aí. Sempre um prazer, né, tá aqui. Gosto mesmo de estar aqui, acho bem legal, porque é uma forma da gente transmitir o nosso, não só o nosso trabalho, mas a importância do que a gente faz aqui representando times, né? Isso é muito bacana. Também a oportunidade de a gente evoluir a cultura FinOps, é algo que eu tenho levado como mantra comigo, mas acho que já é a segunda vez que eu venho falar de FinOps aqui. Nas outras vezes eu vim por outros temas, né? Tenho o time de FinOps, como é o Big Mac da minha lanchonete, mas também trabalho com o time de plataformas cloud e o time de projetos on-premise de infra, né? Eu quero essa galera aqui em breve, hein? Isso. Fica o convite. Um dos melhores podcasts teve o pessoal aqui. Teve o pessoal aqui, exatamente. Quero de novo aqui. E aí, ou seja, eu trato nosso time trata desde o que é infraestrutura on-premise, que ainda permanece, né, como o Marcelo explicou, até o que precisa ser migrado para a cloud e aquilo que precisa ser controlado a eficiência na cloud, né, que é plataformas cloud migrar para a cloud e FinOps, né, tratar da eficiência daquilo que já está na cloud. Então, é sempre um prazer estar aqui. A gente está estudando voltar aqui para trazer mais temas de FinOps, com convidados também
bem bacanas aí. A gente já esteve conversando sobre... Tá em estudo ainda. Olha o spoiler, olha o spoiler. Cara, aqui mas tem que entrar no backlog. Tem que entrar no backlog aqui, porque o backlog do amigo é cheio aqui. A agenda aqui é cheia para você pedir, para ser convidado aqui no podcast. Pô, demora o negócio. Mas é sempre um prazer, brincadeiras à parte, é sempre muito bom estar aqui. Sempre venho com o coração aberto para poder falar do que a gente executa aqui. É sempre um prazer. Obrigado. Isso aí, gente. A casa é nossa. A gente aqui tá brincando, a gente não tem muito roteiro, muita regra, cada um fala com respeito, com todos aqui, nós somos colegas, enfim. É uma bagunça que se torna sadia, tranquila, e vocês têm gostado aí dos nossos episódios, estão correspondendo aí, eu agradeço a todos vocês. Marcos Arouca nem precisa se despedir. Já é de casa, amanhã ele tá aqui de novo. Não, daqui a meia hora. Daqui a meia hora teremos outro. Daqui a meia hora tem outro. Já tá aí, já. Mas é sempre bom estar aqui. É aquilo que hoje está falando, né? Desde lá de trás do primeiro, toda essa evolução que tem. E é maneiro, porque a gente consegue trazer a representatividade para o que a gente constrói, né? Mostra isso. E muita gente que veio aqui, né, sai com uma outra cabeça, fica feliz em mostrar. Então é bom estar aqui, daqui a pouco estou aqui de novo. E vamos trazer mais temas aqui. Isso aí, obrigado, Arouca. Não vai sair mais, Arouca, esse que é o negócio. Não sei se te contaram, mas uma vez que você entra, você não consegue mais sair. É isso, a gente vira um clã. Aquele filme Pague para Entrar, Reze para Sair. Reze para sair. Esse entregou a idade, hein? A gente tem que... Vanessinha. Hoje a gente tá se entregando demais, Jorjão. Vanessinha, faça aí o seu encerramento e termine esse episódio aí com dor no coração, porque o papo tá muito bom aqui. Mas, pessoal, obrigado aqui. Vou fazer a minha despedida aqui para entregar para a Vanessa aqui. Obrigado aqui a todos, entendeu? É um prazer aqui, é um projeto muito importante para todos aqui de tecnologia que a gente mostra o que a gente realmente faz, o que a gente realmente entrega. E sem a gente aqui, nada disso poderia estar acontecendo. Então, isso é muito importante. Pessoal, um abraço aí. Vanessa, agora é todo seu. Pô, cara, não tem nem muito o que falar, exceto agradecer todo mundo que tá aqui hoje e do episódio anterior. A gente não vai dar spoilers do próximo, mas falar da 7 Expo é um pedacinho de tudo que a gente acaba aglomerando quando a gente vai falar dos diversos conhecimentos que a gente tem aqui na casa, de tudo que a gente exercita aqui atrás para a galera receber conteúdo nas telinhas, em todas as telinhas possíveis, né? Então, mais uma vez, obrigada. A gente brinca, a gente tem humor aqui, mas é extremamente importante a quantidade de informações, o tanto de educação que a gente consegue compartilhar. E não só para quem está no mercado, mas para a galera que está chegando, porque a gente tem que pensar no futuro, na formação de novos profissionais, né, em melhorar a parte de tecnologia com uma galera nova que está chegando. Então, muito obrigada. Obrigada, Jorjão. É muito difícil a gente conseguir parear, então eu considero esse daqui mais especial ainda, porque dificilmente eu e o Jorjão estamos pareando em episódios. Obrigada, Aninha, Hugo. E é isso, gente. Valeu, pessoal. Até a próxima.